Bom, gente, uma ótima noite de domingo para vocês, se vocês estiverem vendo, evidentemente, esse vídeo ainda no domingo, né? Estou gravando agora, final de tarde, começo de noite, penúltimo domingo desse mês de março. Nós estamos chegando aí, né? Chegamos aí no último final de semana do verão, né? Daqui em diante agora vamos começar a transição para a estação do ano do outono, né? E estou mais uma vez aqui para falar, evidentemente, do Santos Futebol Clube. Foi a Belo Horizonte jogar no Mineirão contra o Cruzeiro. Né? A estreia do técnico Cuca no comando. O Cruzeiro também com um técnico interino, né? Mas já acertado aí com seu novo treinador que não estreou hoje. Enfim, né? Eu acho que o Cuca hoje, ele, bem dizer, passou no teste, tá? Teve algumas coisinhas ali que eu gostei, tá? Outras nem tanto, tá? O que eu gostei foi da postura do time, pelo menos na parte defensiva, tá? Quando não estava sem a posse de bola, né? Mas quando tinha ali novamente a posse de bola, aqueles mesmos problemas de sempre, né? Da falta de uma melhor transição para o ataque, tá? Mas houve ali, né, no intervalo do jogo, no decorrência do jogo, a interferência do técnico Cuca para não deixar a coisa, vamos dizer assim, ruir de vez. Tá? Então foi uma boa estreia, um 0-0, empate 0-0 contra um Cruzeiro desesperado, que agora está na última colocação do campeonato. Né? E o Santos agora foi para 7 pontos, né? E saiu da zona de rebaixamento, começou a partida na zona de rebaixamento por causa da vitória do Botafogo ontem, para cima do Red Bull Bragantino e Bragança Paulista, né? Então o Botafogo, que estava na zona de rebaixamento, subiu e colocou o Santos, né? E é isso, vamos lá, vamos falar um pouco do jogo, né? Algumas coisas que eu gostei, que eu não gostei, que eu achei boas, que eu não achei tão boas. Vamos lá, para início de conversa, não gostei da escalação que o Cuca saiu jogando, tá? Ele teve ali um propósito de fazer ali um 4-4-2, né? Para reforçar a marcação, é, não, nem tanto pelo meio, mas principalmente pelas beiradas, né? Então, porque o Cruzeiro, a exemplo do Santos, também tem muito volume de jogo pelas beiradas, né? Apesar de ter dois jogadores de boa qualidade ali no meio, mas que não estão vivendo um momento bom na carreira, que é o Gerson e o Matheus Pereira, né? Então, o mapa de calor mostra que o Cruzeiro tem muito volume de jogo pelas beiradas, pelas pontas, né? E e o Cruzeiro, num todo, na partida num todo, teve 61% de posse de bola contra 39% do Santos. Tá? Então, o que eu não gostei? Bom, beleza, lá atrás ele colocou o Brasão no gol, né? Gostei que o Lucas Veríssimo montou dupla de zaga com o Lon Pérez, né? Essa dupla de zaga foi a dupla de zaga do Cuca na passagem anterior dele pelo Santos, né? Que foi em 2020, né? Era essa a dupla de zaga, né? Então ele colocou uma dupla de zaga que ele já conhece, que ele confia e que deu certo. E deu certo na partida de hoje, né? O Lucas de Veríssimo teve uma boa estreia, né? Comandou bem ali as ações ali na zaga, tá? É, espero que com a dupla, jogando com o Lucas Veríssimo, o Luan Pérez pare de cometer os erros que ele vinha cometendo, né? Hoje ele cometeu menos erros, mas cometeu, né? E o Lucas Veríssimo, principalmente na hora de fazer linha de impedimento, a voz dele, o comando era dele para fazer a saída, para deixar o ataque adversário impedido, então ele fez isso, né? Não que o Cuca também tenha jogado com linha de marcação alta, jogou com uma linha de marcação bem baixa, né? Então ele colocou o Igor Vinícius na lateral direita e o Escobar na lateral esquerda. A dupla de volante foi o Christian Oliva e o garoto que veio da base, né? Que já está começando a ter minutagens também no jogo, né? O Gustavo Henrique, né? E aí ele colocou o Moisés pela esquerda, né? O Gabriel Menino pela direita, né? Os dois compondo ali a linha de meio de campo, né? E no ataque ele espetou, né? O Barreal e o Rony, né? É, não funcionou, não deu certo, porque uma que não é a praia do Barreal e outra que a bola não estava chegando, né? O Santos tem um problema seríssimo de saída, de transição, tá? Então a marcação bem lá atrás, né? Não era uma marcação alta, tudo mais, mas uma marcação mais na linha defensiva de campo, tá? E quando o Santos recuperava a bola, não tinha ninguém para se apresentar para o jogo, né? Para fazer.
saída de bola, para fazer uma bola, para fazer, mesmo que não tenha um meio campista de pato para fazer isso, né? E não tem um meia que tem um arranque ali pelo meio, são carências que o time tem, mas faltou jogador para fazer a bola sair com mais tranquilidade, para fazer a bola sair no pé, não. Era muita tentativa de ligação direta, era muito bate e volta, né? Numa dessas ligações diretas, não sei quem foi que fez o lançamento lá para frente, né? Houve uma falha do zagueiro, do quarto zagueiro do Cruzeiro, o Rony tentou se aproveitar, mas aí o lateral direito fez falta, né? Mesmo sendo o último homem, o árbitro corretamente deu o cartão amarelo, tá? Uma porque essa coisa do último homem, né? Não quer... Essa coisa do último homem não é uma coisa essencial para dar vermelho, porque ele pode ser o último homem, mas de repente ele está correndo pela linha lateral de campo, tá? Agora o essencial é se há uma chance clara de gol, tá? O Rony, no caso, ele estava apontado para a linha de fundo, onde ele tentou dominar a bola e sofreu a falta, sofreu a carga, né? Ele não estava com o corpo direcionado para a meta. Então, por não estar com o corpo direcionado para a meta, o árbitro acertou em dar cartão amarelo, tá? Se ele tivesse indo na direção do gol mesmo, tendo chance clara de fazer gol, aí sim, ele deveria ter expulsado, né, o jogador do Cruzeiro. A regra agora não diz que, tem que ser o último homem. A regra agora diz chance real, clara de gol, tá? Entendeu? Se estivesse dentro da área, seria pênalti, né? E se fosse o goleiro a fazer falta, né? Obviamente que passando pelo goleiro tem uma chance clara de gol, aí deveria ter expulsado o goleiro, né? Mas pela regra que foi estabelecida agora, porque a FIFA fez uma pequena alteração, ficou claro, então tem que ser uma chance clara de gol. Se o Rony estivesse com o corpo direcionado em direção ao gol e sofresse a carga que sofreu, aí sim ele teria que expulsar o lateral do Cruzeiro, né? Então, enfim, foi essa tentativa de chance clara que o Santos teve no primeiro tempo com bola lançada lá na frente, mas não teve mais nada, né? Então era um bate e volta tremendo, né? O lado esquerdo do Santos, evidentemente, fraco, né? Porque o Moisés pouco subiu para apoiar. O Moisés tinha que ficar incumbido de fazer umas obras de marcação ali com o Escobar, e não é muita praia dele, né? E criou-se uma avenida Escobar ali pelo lado esquerdo, né? O Cruzeiro, principalmente depois da parada técnica, descobriu muito o jogo ali pelo aquele lado, né? Tanto que o Matheus Pereira começou a fazer tabela ali para ver se saía chance clara de gol, né? Tanto que nos primeiros minutos, inclusive, né, o Barreal, numa das vezes que ele teve que voltar para compensar, tomou cartão amarelo, o Moisés fez falta por ali. No final do primeiro tempo, o Gustavo Henrique também fez falta pelo aquele lado ali, tomou cartão amarelo, enfim. A coisa não funcionou bem, né, no primeiro tempo, para nenhum dos dois times. O primeiro tempo foi um primeiro tempo horroroso, tá? É impressionante notar a queda brusca do Cruzeiro, tá? Que o Cruzeiro, do ano passado para cá, teve mudança no seu comando técnico, né? Saiu o técnico que agora está no lugar do Felipe Luiz do Flamengo, esqueci o nome dele, o português, né? Entrou o Tite, né? Completamente diferente. O Tite não sobreviveu 3 meses no cargo, tá? Saiu, agora já vai entrar o Arthur Jorge, tá? Mas é um time que não passou por mudanças bruscas de saída, entrada de jogador, praticamente com o mesmo elenco, né? E que nem hoje o Caio Jorge, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro no ano passado, não jogou, né? Ainda bem para nós, né? Ele não jogou, tá? Que ainda está se recuperando, né? E pelo lado do Santos não jogou o Neymar, porque é aquela coisa de controle de carga que o Santos vem fazendo por causa dele, né? E tudo mais. Que é uma coisa que me deixa assim bastante chateado, tá? Porque, na minha opinião, deveria estar jogando, todo jogo do Campeonato Brasileiro, ponto de corrida é importante, então ele deveria sim jogar, mas ok, controle de carga, não aceito, não gosto disso, mas sou obrigado a aceitar, fazer o quê? E o Gabriel tem contrato com o Cruzeiro, está emprestado para o Santos, também não pode jogar, não sei se o Santos pagasse uma multa, tá? Então o primeiro tempo foi bastante sofrível de ver, apesar de ter tido uma melhora na parte defensiva. O Cuca ele tem
uma característica de trabalhar bem a parte defensiva, isso aí é uma coisa que ele tem na carreira dele, né? Mas ainda na parte de transição, sabe, na parte de ataque, de fazer a bola chegar lá na frente, ele vai ter muito trabalho pela frente, vai ter trabalho realmente enorme pela frente, tá? Mas o que ele fez? No segundo tempo ele percebeu que precisava fazer alguma mudança, né? Além de conversar o pé do ouvido com os jogadores, precisava fazer alguma coisa para fazer o time sair da apatia que estava, porque se ele mantivesse no segundo tempo o time exatamente do jeito que fez no primeiro tempo, com certeza o Cruzeiro, tanto que a bola bate, rebate, bate, rebate, bate, rebate, meu, o Cruzeiro fatalmente faria gol, né? Então no intervalo ele tirou o Moisés, né, para colocar o Tassiano, mas aí o Tassiano foi fazer a dupla de ataque com o Rony, né? E ele pegou e deslocou o Barreal para fazer a função pelo lado esquerdo ali, né, que era do Moisés, tá? Foi uma decisão correta dele, que na minha opinião, o Barreal, principalmente na parte defensiva, ele consegue fazer uma dobra de marcação mais eficiente com o Escobar do que o Moisés tentou fazer, né? Então, em termos de marcação, o time melhorou bastante, tá? Tem o Gabriel Menino também pelo lado direito, junto com o Igor Vinícius também, marcaram bem, tá? E melhorou a saída de bola, tá? Isso ficou nítido também, tá? Então parou aquela coisa de ficar rifando, o time começou a sair, jogadores começaram a se apresentar para a saída de bola, principalmente o Christian Oliva, né? E numa dessas saídas de bola, até com senso de antecipação, né? O Christian Oliva se antecipando bem, né? Roubando bolas importantes, né? Numa dessas roubadas que ele fez, tá? Na troca de passe que o homem no ataque ele apareceu, ele pintou como elemento surpresa de fora da área, batendo forte no gol, né? Só que a bola subiu para cima, né? Subiu um pouco, né? Pegou um pouco demais debaixo da bola, mas valeu pela presença dele, né? E então os primeiros 10 minutos do segundo tempo do Santos foram, sabe, me agradou um pouco porque não tomou sufoco, saiu daquele sufoco lá de trás, tá? Então foi positiva, né, a mudança que o Cuca fez, né, de colocar o Tassiano no lugar do Moisés, né, e mudar a posição do Barreal, porque o Barreal lá na frente com o Rony era um jogador praticamente nulo, sem nada o que fazer em campo, tá? Mas aí o Cruzeiro conseguiu uma chance real de jogo, né, que foi uma troca de bola ali na frente da área, de um lado para o outro, né? A bola veio da direita, passou pelo meio ali, na meia-lua, foi para o lado esquerdo, né? E aí no cruzamento, né? Aí foi muito mérito do ataque do Cruzeiro, porque conseguiu fazer um toque de bola rápido, né? No cruzamento, a bola na segunda trave, veio pro Villarreal, dar uma chapada na bola, né? Eu até falei, poxa, até na hora que eu pensei, poxa, tomamos gol não. O Brasão fez uma baita defesa, foi uma defesaça, tá? E de pensar que durante a semana o ex-goleiro Veloso, que hoje é comentarista, tá? Ousou criticar o Brasão, dizer que o Brasão é ruim, né? Dando a entender a opinião dele que a culpa na má fase do Santos passa principalmente pelo Brasão. Tá de brincadeira, né? Sabe? É um absurdo falar um negócio desse, né? Mas a internet não perdoa, ficou mostrando o lance lá dos frangos que ele engoliu na época que ele era goleiro, né? Então, abriu a boca para falar bobagem, tá? Comentaristazinha de merda do caralho, mas tudo bem, vamos lá. Enfim, o Santos, apesar de ter melhorado no aspecto de procurar ter um pouco mais de posse de bola, de não se afobar, tá? Ainda teve alguns erros cometidos, viu uma saída do Luan Pérez que só não saiu gol porque acho que teve a intervenção do Escobar na cobertura, né, que chegou bem, né? E o Santos é um time que, para finalizar no alvo, foi muito difícil, teve uma dificuldade enorme de fazer isso, né? Só conseguiu fazer isso de novo com a intervenção do Cuca, né? Apesar do time ter um comportamento defensivo muito bom e a pobreza de ideias ofensivas do Cruzeiro também, né? O Cruzeiro está muito mal, né? Ajudou, né? E aí a torcida do Cruzeiro também começou a vaiar o próprio time, então até favoreceu para nós, né? O Brasão teve uma outra grande defesa no chute de fora da área do Wanderson, né? Uma boa troca de passe ali pelo meio do Cruzeiro, nas raras vezes que o Cruzeiro, né, trocou
passe sem ser nas pontas, né? Trocou pelo meio, né? Um chute de fora da área, o Brasão defendeu muitíssimo bem. E uma bola que foi quicando dentro da área também, que o Brasão praticamente saiu no pé do atacante e evitou o gol, né? Teve uma ótima intervenção, né? Apesar do atacante estar impedido, né? O VAR mostrou que estava impedido, anulou o lance, mas o Brasão fez o papel dele, né? Fez uma ótima intervenção, uma ótima saída de gol, né? E aí o Vojvoda, né? Assim que fez a pedir a parada do tempo técnico, lá para os 30 minutos do segundo tempo, né? Eu vi ele conversando com o Tomás Rincon, né? Não achei legal, principalmente ele ter tirado o Christian Oliva, né? Ele estava crescendo bastante no jogo, né? Estava tendo, principalmente no senso de antecipação, roubando bolas ali importantes no meio, né? E sem falar que o Christian Oliva tem mais vigor físico do que o Tomás Rincon, que já está em final de carreira, né? Tanto que o Rincon entrou e 3 minutos depois já tomou amarelo, né? Depois ele tirou outro volante, Gustavo Henrique, que já vinha do amarelo no primeiro tempo, né? E para colocar o João Schmidt, né? E tirou, acho que foi teve mais alguém que ele tirou para entrar o Roeser, tá? Agora eu não vou lembrar quem foi que ele tirou para entrar o Roeser, caramba, deu um branco agora. Tá? Ah, tirou o Gabriel Menino para colocar o Roeser, lembrei, tá? Enfim, mas... E foi a única, e foi justamente do pé do Roeser a única bola batida na direção da meta, na direção do gol mesmo, de verdade. Não um chute de fora da área que ele deu, né? Que obrigou o goleiro do Cruzeiro a realmente deitar no chão, esticar o braço e fazer uma defesa ali em 2 tempos e ficar com a bola, né? Ou seja, foi o único chute na meta, no alvo, que o Santos deu na partida inteira, né? Contra 3 do Cruzeiro. Né? A partida realmente foi, tecnicamente, ela foi muito pobre, né? Mas pelo menos o Santos, ele teve um lance polêmico no final, né? O gol do Barreal nos acréscimos, chegou a fazer o gol numa jogada de contra-ataque, o Santos, né? O Rony demorou uma fração de segundo para inverter a jogada, mas inverteu, né? E na entrada da área o Barreal dominou, já tirando a marcação e batendo no canto esquerdo, né? No rasteiro do goleiro, né? Mas aí, tanto a bandeirinha anulou o gol, quanto o VAR também interveio, né? Até que foi uma intervenção rápida, né? Gera uma dúvida pro olho humano, realmente não fica bem claro isso, né? Mas é o momento que o Santos está passando, né? Parece que nós santistas somos, como é que eu posso dizer? Impedidos de ser felizes, né? Impedidos de sermos felizes, porque um joelho, né? A linha lá do VAR traçou, o joelho do Barreal o colocou impedido e anulou o gol que ele fez, tá? A olho não fica nada claro para nós isso, mas o VAR é um recurso eletrônico que está ali para mostrar algo que o olho humano não mostra, né? Traçaram a linha, né, e mostrou que o joelho do Barreal estava à frente, né, do jogador do Cruzeiro que estava justamente, que foi lá em cima do Rony, na outra ponta lá, né, tentar impedir que ele fizesse a virada de jogo, né? Mas enfim, deu impedimento, gerou muitas dúvidas, muitas discussões, né? Não, tal, aonde que isso está impedido, mas fazer o quê, né? O recurso eletrônico diz que está impedido. Eu não sei se a dona CBF, na segunda-feira agora, ou durante a semana, liberar uma nova imagem, mostrar, deixar claramente que estava impedido ou não, mas pelo ângulo da câmera dá a sensação que não estava impedido, mas o recurso eletrônico de traçar as linhas, né, e ver quem é que estava mais próximo à linha de fundo, se era o jogador, se era o defensor do Cruzeiro, ou se era o Barreal, por um joelho, o VAR disse que era o Barreal que estava mais próximo à linha de fundo, então que, portanto, ele estava impedido, né? Então gerou muita discussão, os jogadores do Santos foram para cima do hábito no final do jogo e tudo mais, mas enfim, está decretado. Eu acho que o Santos defensivamente hoje se comportou bem, foi legal. Ofensivamente o Cuca vai ter que trabalhar muito esse time, apesar de que não pôde contar com seus 2 principais atacantes, o Neymar e o Gabriel, né? Mas eu acho que não é nem tanto o ataque, não é o problema do Santos, tá? O problema é trabalhar a transição, fazer a bola chegar lá, tá? Entendeu? E o Rony foi um cara correu, mas, sabe? A bola não chega, o Tassiano, apesar de não ter ido tão mal assim, mas parece que ele tem um problema em controlar a bola, né? A bola chega nele e tal, e a bola parece que não gosta dele, né? Parece que quer escapar dele, quer sair dele, de perto dele, sabe? É impressionante, tá?
Enfim, haja vista que o Gabriel Menino e o Barreal, ofensivamente, eles não foram bons hoje, tá? Mas não comprometeram, pelo menos na parte de marcação, de tentar fazer o time sair, tá? Eles ajudaram bastante, tá? Porque eu falei, né? O Cruzeiro, exemplo do Santos, joga muito pelas beiradas do campo, não joga nem tanto pelo meio, joga muito pelas beiradas do campo, né? Tá? Então tinha que ter uma preocupação ali de marcar forte o setor. Coisa que os adversários do Santos fazem, né? Aquela coisa da letra U que eu falei no último vídeo em relação da derrota do jogo do Santos pro Internacional, né? O adversário marca bem isso, marca as pontas e tal, e aí pronto, acabou, não tem mais jogo, né? Marcou as pontas, marcou o jogo das beiradas do Santos, acabou, não tem mais jogo, né? Entendeu? Então, é isso, tá? Eu acho que pelo menos melhor um ponto do que nada, tá? O Cuca agora vai ter uma semana e meia para trabalhar, tá? Vai ter uma parada para pro penúltimo jogos da data FIFA antes da Copa do Mundo começar, né? Vai ter jogos amistosos, vai ter jogos de repescagem, né? De eliminatórias para levar, para que algumas seleções ainda consigam, né? Vaga para a próxima Copa do Mundo, né? E então somente na outra quinta-feira, no dia 2 de abril, tá? O Santos volta a campo numa quinta-feira, provavelmente manda o Santos, deve ser na Vila Belmiro, né? Contra o Remo, né? O Remo que conquistou a sua primeira vitória hoje, goleando o Vasco em casa, goleando o Bahia em casa, virada por 4-1, né? Pelo até onde eu vi estava 4-1, não sei se saiu mais gol, né? E depois do Remo, o Santos tem o Flamengo daqui a 2 domingos, tá? Então, esses 10 dias aí, né, que o Cuca vai ter poder aí para trabalhar e melhorar algumas coisas, né? Ele assumiu praticamente, ele foi anunciado como técnico do Santos oficialmente um dia após a derrota para o Inter, né? Então, praticamente para o jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, a coisa foi muito mais na lábia, na conversa, do que realmente no treino de campo, né? E pum, sexta-feira já viajou para Belo Horizonte, né? Agora não, agora vai ter uns 10 dias aí para pelo menos, né? Agora para valer conhecer o elenco, corrigir alguns cacuetes e tudo mais, tá? É o que eu já falei no outro vídeo. O Cuca era o técnico que eu contrataria, não contrataria, mas é o que tem, tá? É o que estava disponível, tá? Tem toda essa questão envolvendo o caso do escândalo sexual lá na Suíça de 1987, que vem seguindo ele até os dias de hoje, tá? E que, né, gera muitos debates, não deveria nem sequer continuar a carreira, sei lá e tudo mais. Não, bom, cara, alguma coisa o cara tem que continuar, tem que fazer para continuar ganhando o pão dele. O trabalho dele é ser técnico de futebol, então ele está continuando com a carreira de técnico de futebol, né? Mas esse caso da Suíça envolvendo o Cuca, ele acaba, se não, ele acaba expondo a instituição, tá? Mesmo que o caso tenha sido arquivado, né, que tenha sido prescrito e tudo mais, que ele não tenha sido nem declarado inocente, nem declarado culpado, né? Aliás, o julgamento lá atrás declarou culpado, mas foi um julgamento que foi considerado ilegal porque não teve a presença do réu para se defender, tá? Então, tudo isso aí, né? Mas eu acho que é o seguinte, para nós santistas, vamos... O importante é o Santos não ficar na zona de rebaixamento, não cair, vamos empurrando isso com a barriga, tá? E que Deus abençoe o Cuca, que ele consiga arrumar essa casa. Principalmente, na minha opinião, que ele tranque o vestiário, uma coisa que eu esqueci de falar no outro vídeo, tá? Porque em 2020, naquele turbilhão político ali envolvendo impeachment do Pérez e tudo mais, ele fez isso, ele trancou o vestiário, tá? No vestiário não entrava ninguém além de comissão técnica e os jogadores, o CT de treinamento também não, tá? E eu espero que ele volte a fazer isso, porque muitas das informações que estão sendo passadas para nós, torcedores do Santos, os jornalistas sérios que cobram o evento do clube, tem o Lucas Mussetti, tem o site, o Diário do Peito, que na minha opinião é o portal da internet que melhor cobre o Santos, tem muita credibilidade, dão conta que, principalmente no período do Vojvoda, o vestiário era, entre aspas, contaminado com a presença de dirigentes, conselheiros, empresário, gente que não tem nada que ver
com o ambiente do futebol, que não deveria estar ali, estava ali, e muitas vezes provocava os jogadores, falavam graça, falavam groselha e tudo mais, entendeu? E, enfim, tem que acabar isso, não pode ser isso, tá? O Cuca fez isso da outra vez e espero que faça isso de novo. Tranca o vestiário, tranca o CT, só entra quem realmente tem relevância, tem importância ali, comissão técnica, jogadores, só mais nada, e pronto, tá? E vamos embora, tá? Haja vista que, na minha opinião, quando o Vojvoda foi, naquela nota mequetrefe, mandado embora do clube, o senhor Alexandre Matos, dirigente de futebol, deveria ter ido junto, tá? Porque, por incompetência, por não estar fazendo um bom trabalho, pelo menos na minha opinião, tá? Por contratar alguns jogadores aí ruins, patéticos, ridículos, pagando salários altíssimos para eles, e em alguns casos sequer entrando em campo para jogar, tá? Mas enfim, vamos olhar para frente. Estamos aí no terceiro, partindo por 4 meses do ano. O Cuca vai ter que fazer, vai mexer aqui, vai mexer ali, vai mexer lá, vai mexer cá, porque aí ele vai ter que procurar montar o time dele, né? Por exemplo, o Tomás Rincon era um jogador que entrou hoje, mas já era praticamente ficar fora do baralho do Vojvoda, mas o Cuca chegou agora, está procurando conhecer o elenco. Então ele tem que treinar, se achar necessário, botar para jogar para ver se realmente vai, né? Para ver se realmente dá liga, tá? Espero que dê atenção para os mais novos também, tá? O Miguelito, o Robson Júnior, sabe? Infelizmente a gente já perdeu o lateral esquerdo, o Vinícius Lia, pro resto da temporada todinha, porque sofreu o LCA, né? Mas enfim, é um início de um trabalho, tá? Ainda vamos por 4 meses do ano e vamos ver o que vai ser, tá? Esses 10 dias e o resultado disso no jogo contra o Remo no dia 2 de abril, tá certo? Uma ótima semana a todos vocês, tá? Até a próxima. Provavelmente por 2 semanas não ter jogos do Santos, eu estou pensando em, quem sabe, fazer um vídeo do amistoso da seleção brasileira agora, né? A seleção brasileira vai pegar uma seleção top 10, né? Vai pegar a França, tá? Vai enfrentar um adversário importante. Então, quem sabe eu faço um vídeo falando sobre isso aí, tá? Sobre o trabalho do Ancelotti até agora, às vésperas de começar mais uma Copa do Mundo, tá? Então, para vocês que são santistas, independente ou que não são santistas, ou que não curtem futebol, mas que ficaram até aqui, obrigado aí pela atenção, pelo carinho, um grande abraço e até a próxima.